empresa ela é muito puxada por esse setor aqui, ó, o frente de caixa. E a maioria das empresas que estão aqui também tem os seus negócios muito puxados por esse setor, a grande maioria. Mas eu tenho ainda assim um ambiente de loja, um ambiente de retaguarda, que também há ali necessidades e há também soluções que podem serem colocadas. Nós estamos nos limitando aqui a utilizar esse modelo de varejo tradicional. Eu poderia utilizar aqui um outro modelo, por exemplo, instituições de ensino, empresas prestadoras de serviços em gerais, mas o tempo não nos permite fazer isso, ok? Então, a gente quer, a partir desse modelo, trabalhar algumas noções que servem para tudo e também que, ao mesmo tempo, vão se transformar num conceito de venda. Então, aqui nós vamos abordar uma série de detalhes. Quando eu falo que o nosso setor é muito puxado por as nossas vendas, os nossos negócios são muito puxados por esse setor, é que também, muitas vezes, o cliente ele nem tem muito mais do que isso, né? Às vezes ele tem uma lojinha onde ele tem um frente de caixa e ele faz tudo. Então, a gente vai, a partir desse modelo, fazer um certo exercício para compreender um pouco isso que a gente está querendo passar aí como mensagem. Bom, como eu falei, o que eu posso argumentar para esse cliente, né? Quais são os desejos dele? Como eu falei para vocês, quem nos ensina a vender é o cliente, certo? Só que, para mim poder conseguir argumentar com ele, eu preciso entender quais são as necessidades dele, quais são os anseios que ele tem, por exemplo, quando ele faz um investimento para equipamentos, para automatizar um frente de caixa. O que ele espera? Quais são os desejos dele em automatizar um frente de caixa? Quem pode me dar algumas citações aqui? Segurança, agilidade. Bom, a gente pode passar aqui citando vários durante um dia. Eu vou citar algumas delas. Imagem de um estabelecimento moderno. Por exemplo, é no frente de caixa que o nosso cliente tem contato com o consumidor dele. Então, um frente de caixa automatizado, ele transmite, certo? Ele transmite, então, uma impressão de um estabelecimento moderno. Então, esse é um ponto, e o cliente tem essa necessidade de ter uma aparência de um estabelecimento moderno. Qualidade de atendimento. Como é que eu estou atendendo hoje o meu cliente? Ele está aguardando 10 minutos, meia hora numa fila. Isso é qualidade de atendimento? Não é, né? E o meu pessoal de atendimento? Está sendo cortês? Estão tendo presteza? Isso é sinônimo de qualidade de atendimento. Ah, mas tem a ver com automação? Tem. Uma parte sim, outra parte é da gestão do cliente. Facilidade de treinamento. Aqui tem uma coisa que muitas vezes a gente deixa de abordar junto com o cliente. Eu chego lá, instalo uma parafernália de equipamentos. Essa parafernália de equipamentos, para funcionar, vai precisar de gente operando. Só que aí, essa parafernália de equipamentos, ela é muito difícil de treinar, ela é muito difícil de operar, certo? É difícil de capacitar. Essa automação nesse frente de caixa vai dar certo? Complicado, né? Então, a gente está mexendo aqui, veja bem, a gente está conhecendo alguns anseios do cliente, certo? No momento que a gente começa a colocar o dedo, muitas vezes, na ferida, é onde a gente também começa a ter os argumentos para justificar se os nossos produtos servem ou não servem. Então, isso é muito importante. Parece óbvio, mas não é. Informação disponível com acuracidade é uma outra necessidade que o nosso cliente tem quando ele automatiza um frente de caixa. Por exemplo, quanto que eu já vendi? Certo? O que eu preciso comprar para reabastecer o meu estoque? É informação. Teve algum produto que está encalhado e precisa ir para a promoção? É informação. Eu preciso ter esses dados para conseguir gerir o meu negócio. Então, são algumas das necessidades que a gente vai encontrando. Redução de custos. É óbvio que todo mundo, quando trabalha, tem a expectativa de reduzir os seus custos. Quando eu faço um investimento, e esse investimento ele serve para melhorar o meu negócio e beneficiar que eu tenha esse retorno de volta, legal. Quando eu consigo investir e também aumento o nível de satisfação do meu cliente e ele passa a comprar mais,
certo? Ele vai me ajudar a reduzir esses custos e recuperar esse investimento. Então, a automação ela ajuda também a conquistar uma redução de custos e coisas do tipo. Então, o cliente é importante, sim. Redução de custo é extremamente vantajoso e, muitas vezes, a gente deixa de abordar isso junto com o cliente e comentar isso com ele. Atratividade de consumidores. Isso aqui está relacionado com o fluxo de cliente dentro da minha loja. Quando eu faço um investimento, muitas vezes eu espero que eu venha a ter um fluxo maior de clientes dentro da minha loja. Automaticamente se espera isso. Muitas vezes, quando eu automatizo o meu frente de caixa, não quer dizer que eu vou ter um fluxo maior de pessoas dentro do meu estabelecimento. Então, se por intermédio da automação, se conseguir ter um fluxo maior de clientes, se conseguir ter atratividade, legal, está se fazendo um bom negócio. Aumento da receita. Automatização do frente de caixa pode aumentar a receita do meu estabelecimento? Pode. Eu posso ter prestação de serviço, aumento de vendas, verba publicitária, venda de produtos adicionais como seguros, extensão de garantia, etc. Hoje é muito comum, para vocês terem uma ideia, no varejo afora, quando se faz a aquisição de um produto, eles tentarem vender junto uma extensão de garantia. Certo? Posso também ter a questão da verba publicitária, que eu fecho com os meus fornecedores. Então, eu posso ter ali no meu frente de caixa a exposição de propagandas, isso pode me gerar receita. Com tecnologia, eu consigo fazer isso. Então, a automatização do frente de caixa, também, sim, ele gera um aumento de receita. Confiança do consumidor. Né? Eu vou lá naquele estabelecimento e compro lá, porque lá quando o meu produto passa no caixa, eu vejo a descrição, a quantidade e o preço. Item por item está sendo registrado. Então, eu confio naquele estabelecimento. Eu vou lá porque eu sei que eu não vou ser enrolado, não vou ser passado para trás, porque eu visualizo o que está acontecendo na hora que eu estou pagando. Então, são algumas necessidades que a gente começa a localizar dentro do cliente num frente de caixa. Redução e eliminação das perdas por erros. Um outro item interessante. O que a gente faz no dia a dia? A gente opera softwares, realiza digitações e muitas vezes a gente erra. E esses erros geralmente ocasionam despesas para o estabelecimento, provocam algumas despesas. Por exemplo, se eu digitar um código de um produto errado, eu posso estar vendendo esse produto por um preço menor do que na verdade ele é. Então, esse tipo de situação também é muito interessante observar e perceber dentro dos nossos clientes. Vamos continuando ainda mais alguns anseios aí. Redução e eliminação das perdas para o roubo. Gente, não adianta, isso é comum, a estatística sobre esse assunto ela é forte, isso existe, o cliente quer se precaver dessa situação. E, por exemplo, eu estou lá no supermercado fazendo, eu tenho lá, por exemplo, os produtos do setor de hortifrugrangeiros. Então, eu tenho ali, eu coloquei meio quilo de tomate, o que ocorre? O pessoal, às vezes, abre e acrescenta uma quantidade a mais e fecha e passa no caixa, então. Isso é roubo. E o cliente, de uma certa forma, ele quer se precaver dessas coisas. Ok? A gente vai citando aqui alguns anseios, porque mais para frente a gente vai ver também a questão de produto. Então, no momento que se conhece o cliente, se conhece as necessidades dele, é muito mais fácil a gente, conhecendo os produtos, fazer essa ponte e ter aí um excelente atendimento, satisfazendo o cliente. Controle de vendas por convênio, famoso caderninho. Pessoal, nesse interior afora, as pessoas se conhecem, se relacionam, são parentes, jantam, almoçam junto. Não adianta, existe muito estabelecimento ainda que sobrevive com a venda do fiado, certo? Mas eu preciso controlar isso, ok? Não quer dizer que, por exemplo, que a pessoa é meu vizinho, que não vai me pagar. Então, o estabelecimento ele tem necessidade também de controlar isso. Conhecimento do consumidor, perfil, hábitos de consumo, etc. Aqui tem um detalhe essencial, muito interessante.
Eu não sei se vocês notam, mas se a gente